Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Olha, na edição dessa manhã a gente vai falar bastante sobre a questão envolvendo a empresa americana 777 Partners na quesito contratações, né? Parece que tivemos mais dois vetos e vamos tentar entender qual é a dinâmica, né, dessas escolhas. Muito claro, né? Óbvio, os dois alvos do Vasco aí para o setor ofensivo, um com valores muito acima e outro com idade avançada, entre aspas, né? Vamos comentar muito sobre isso. Olha, no dia 27 desse mês, o Vasco estreia na Copa do Brasil em Itajaí contra o Marcílio Dias, lá no Hercílio Luz, e a gente vai comentar um pouco sobre os ingressos que a torcida está sendo induzida aí ao erro, né? Vamos, claro, deixar sempre as coisas muito bem explícitas e explicadas aqui para o torcedor. E outra, no último treinamento de ontem, Pablo Verratti entrou, foi integrado e a gente vai comentar sobre a possível inserção do jogador para o clássico de amanhã, quarta-feira, às 21h30 no Maracanã, Vasco e Fluminense. Lembrando, torcedor vascaíno, ingressos estão à venda e eu não vou admitir ter menos vascaínos do que tricolores no Maracanã. Última parcial, 30 mil ingressos. Segundo algumas informações, 22 mil torcedores do Fluminense e 8 mil do Vasco. Torcedor, não pode deixar isso acontecer jamais. Corre lá no futebolcard.com. E antes de a gente começar, eu quero convidá-los para a nossa campanha Você no Caldeirão. Exato, você de qualquer lugar do Brasil pode estar vindo para São Januário com tudo pago. Transfer, passagem aérea, hospedagem, ingresso, um mega presente na mega loja Gigante da Colina, vai estar no pré e pós-jogo na Barreira e também vai ter um episódio exclusivo aqui no canal Os Vascaínos e no canal Mário Coelho Vasco, só seu, para você se divulgar, contar a sua história, a sua chegada no estádio de São Januário. E olha, preste atenção também no que eu vou falar, você vai pisar no gramado, é exatamente isso, você vai entrar dentro do campo de São Januário. E vai ter aí esse episódio nos nossos canais, muito legal. Ah, Lineker, mas como eu participo? É simples, entra lá no meu arroba do Instagram, @LinekerCB_Vasco. O link tá lá na biografia, é simples. Digita isso daqui lá no seu Instagram, assim que você abrir lá a abinha de pesquisa, você vai me encontrar lá. Clica no seguir, é claro, e também me mande uma mensagem se você tiver alguma dúvida sobre a nossa campanha. O link está na bio para você participar lá do @LinekerCB_Vasco no Instagram. Não perca essa oportunidade. Repetindo, entra lá no seu Instagram, digita isso aqui, ó, @LinekerCB_Vasco, digitou isso aqui, você vai me encontrar. Vai lá que o link está na biografia. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Você no Caldeirão, em breve, hein? Tá chegando, tá acabando aí os bilhetes. Assim que encerrarem, a gente inicia o nosso sorteio. Fique ligado em nossas redes sociais. Nesse vídeo, vamos falar sobre a questão que vem sendo a mais polêmica no momento dentro do fator administrativo e executivo do Vasco referente a negociações. Olha só, a 777 Partners teria vetado mais duas contratações. A situação envolvendo o possível interesse em Breno Lopes do Palmeiras e também Pedro Henrique do Internacional. Os americanos teriam vetado essas negociações. Claro, a gente não sabe o motivo, né? Existe um crivo da empresa que fazem essas análises e a gente tenta analisar aqui da nossa forma como que são feitas esses critérios, né, para avançar ou não. Muito claro a questão da idade, isso a gente já sabe, né? A gente já analisou, já buscou informações e a questão envolvendo a idade é imprescindível, principalmente em um ano de um alto aporte e o Vasco tendo que ter um grande investimento em ativos, né, que torna a alta sustentabilidade a longo prazo do Vasco dentro do futebol. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Simples. O Vasco contratou o Sforza, Juan Sforza, por mais de 20 milhões de reais, jogador que assinou com o Gigante da Colina até 2028.
A partir de 2026 não teremos aporte financeiro, né, programado para setembro da empresa americana, e o Vasco precisa ter ativos, jogadores com alto valor de mercado, para quem sabe se manter em uma situação onde o patrocinador faltar, onde a receita não estiver interessante, aonde o plano de sócio torcedor não esteja sendo alavancado. Então o Vasco já busca, né? Esse trabalho a médio e a longo prazo do Alexandre Matos é exatamente a alta sustentabilidade. E desde a pré-temporada a gente vem analisando a forma de falar e o que o Alexandre Matos transmitia para a gente lá, e a alta sustentabilidade sempre foi uma palavra utilizada. Tá errado? Não tá, porque o Vasco precisa sim se autossustentar, mas é necessário entender que vencer, chegar, o estádio vai lotar, o torcedor vai comprar e também premiações vão chegar. Então, existe um equilíbrio? Eu acho que não. Eu acho que existe um exagero nesse início, né? Mas vamos ver. Vamos ver o percurso aí. Foram vetados por alguns motivos Breno Lopes e Pedro Henrique. Negociações aparentemente encerradas. Se tiver alguma novidade, a gente volta aqui para falar um pouco sobre a questão envolvendo os dois jogadores. Mas é isso. 777 Partners teria vetado o nome dos dois, sendo que o Pedro Henrique tem 33 anos de idade e o Breno Lopes e o Palmeiras valorizando ele de forma absurda no mercado, óbvio. Não dá para pagar milhões por conta de um empréstimo. E o jogador também tem o prestígio do técnico Abel Ferreira e da torcida alviverde. Então, dificilmente sairia para o Vasco Breno Lopes. E o Pedro Henrique poderia sair, né, teria sido vetado. Mas a gente vai estar analisando ainda mais essas negociações. Vamos estar entrando em contato também com o staff do jogador. E lembrando, tá? Não é só o Vasco que está de olho no atleta no Brasil, não. Tem mais 2 clubes que estão aí sondando a situação do Pedro Henrique do Internacional, que na minha opinião seria uma contratação muito interessante, né? A gente vai avaliando aí o mercado para essa questão envolvendo principalmente o setor ofensivo. Olha, vamos lá, falando em esclarecimento, dia 27 de fevereiro, o Gigante da Colina enfrenta o Marcílio Dias, fora de casa, tá? Em Itajaí, no Hercílio Luz, para a primeira fase da Copa do Brasil. E ingressos podem custar até R$500. Quando a gente fala isso, muita gente nas redes sociais se aproveitam para passar essa informação para o torcedor da forma que eles acham que deve passar. Olha só, devem custar até R$500. Não é a partir de R$500. Então pode ter ingresso a R$5. De R$5 até R$500. Então, essa manipulação que está acontecendo na internet hoje está complicada. A gente tem 2 trabalhos aqui. 1, apurar as informações para trazer para vocês em primeira mão. E 2, tentar lutar contra essa desinformação, que é a questão agora dos ingressos. Não vai ter torcedor aí, pelo amor de Deus, você quer acompanhar o Gigante da Colina, você não vai pagar R$500 para todo mundo, vai ter que pagar R$500 para assistir o Vasco. Não, não é isso. Os ingressos devem custar até R$500, até R$500, não a partir de R$500. Então, torcedor, calma, que eu acredito aí que o Marcílio Dias não vai perder essa oportunidade também de fazer uma grande aquisição financeira em um jogo tão importante para o Vasco na temporada, que é a estreia na Copa do Brasil. Então, não é ingresso a R$500, pelo amor de Deus, é até R$500, então pode ter até ingresso até R$1. Então a gente vai esperar para ver aí quais seriam os valores. E claro, essa informação aí não procede, torcedor, pelo amor de Deus, não caia aí em qualquer papinho que dá aí na internet, né? Enfim, informação importante para o clássico de amanhã contra o Fluminense. Olha só, ontem Pablo Verratti treinou, foi integrado ao elenco, né? Treinou bem, sem sentir dores na costela, né? Onde o jogador trata de uma fissura, no qual a gente conseguiu captar lá na pré-temporada no jogo contra o Deportivo Maldonado no domingo, Burguenho Miguel, né? Um jogo pela Série Rio de la Plata. O jogador saiu com dores na costela depois daquela confusão ali, teria tomado uma pancada durante o jogo e a partir de então vinha tratando, jogou contra o Flamengo com 30% das suas condições, segundo o Emiliano Dias, e agora treina e parece que vai para o clássico contra o Fluminense. Essa informação, ela é cravada? É certo que ele vai para o clássico? Não.
Hoje vai ter um treinamento final, né, de preparação para o Clássico que vai definir se Verratti vai ou não. Então a gente está aí de olho nesse treino que o técnico Ramon Dias vai conduzir, um treino preparatório para o Clássico contra o Fluminense amanhã. E a gente vai trazer em primeira mão, óbvio, essa informação sobre Pablo Verratti, que aparentemente não está com dores na costela e deve jogar o Clássico. E claro, falando sobre o Clássico, óbvio, ingressos disponíveis, galera. Futebolcard.com, vai lá, entra lá e compra o seu ingresso. A gente precisa lotar o nosso setor destinado, que é o norte. E claro, lugar de vascaíno é no Maracanã, então corre lá. Vamos dar aquele show que só a gente sabe. Só a gente sabe no Maracanã, não podemos estar em menor número de forma alguma. Então, torcedor, a cervejinha de terça-feira de carnaval vai ficar para depois no Maraca e eu te espero lá, óbvio, nós estaremos presentes no Maracanã amanhã com imagens exclusivas. Daqui a pouco eu volto com mais e mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.